Um, dois, três, gravando! Fala galera, começando mais um BuddyCast aqui pra vocês. E como sempre, trazendo informações de qualidade dos maiores âmbitos, de tudo quanto é coisa. Porque a nossa informação aqui, ela não é tão setorizada, não é aquela coisa chata. Falar de dieta, falar de exercício, fazer isso aqui. Nós estamos trazendo um pouco da vida real, aquilo que as pessoas vivem, aquilo que as pessoas convivem, para trazer informação com qualidade, mastigada, para você colocar em prática amanhã. E hoje eu trouxe um amigo aqui, que eu tenho uma admiração absurda pelo cara. E eu até tentei fazer uma biografia, comecei a escrever aqui, mas era muita coisa para escrever, então eu vou deixar ele se apresentar. Jean, seja muito bem-vindo, meu querido. Valeu, meu brother, cara. Que prazer ter você aqui, velho. Honra minha tá aqui, viu, galera? Honra minha tá aqui no melhor podcast da cidade, o BuddyCast. Gostei do BuddyCast, cara. Curtiu, BuddyCast, né? Gostei desse negócio, Meu uma irmão. honra. Prazerzão, Leandro, tá aqui com essa galera toda. Meu nome é Jean, eu sou professor universitário, tenho um PhD em Química Médica, que a gente chama. Você deve ter percebido aqui que o fone tá muito largo, eu sou cearense, tá? Sou lá de Ceará. Ele vai precisar de outro fone quando vier um outro convidado, que não vai caber mais. Deu uma dilatada. Deu uma dilatada legal. Sou do Ceará, sou casado, tenho duas filhas. Lá em casa é todo mundo, cada um de uma região. Eu sou do Ceará, Kelly é Potiguar, uma filha minha nasceu em São Paulo e outra aqui em Roraima. E sou também pastor evangélico de uma igreja aqui na nossa cidade, né? Cara, que legal. E nós estávamos conversando um pouco sobre isso, conheci o Jean na igreja, eu falei, cara, é um cara bem acima da média. Bem acima da média. Uma das coisas que se percebe hoje é a necessidade, né, de cada pessoa ter o seu fator espiritual bem resolvido. Sim. As pessoas estão muito bem resolvidas nas finanças, elas estão muito bem resolvidas na vida profissional, na vida talvez emocional, ok. Porém, em algum momento ela vai parar e ela vai perceber que o espiritual também é importante. Principalmente pós-pandemia, nunca se falou tanto em vida espiritual e da qualidade que isso traz para a vida das pessoas. E, Jean, eu queria saber, assim, tu falou para mim que tem sobre medicamentos, sobre que tu é PhD, tu é um cara que estudou pra caramba. Então eu queria que você contasse um pouco para as pessoas quando que virou essa chave. Daquele cara que doutorado, mestrado, do nada, Pô, legal, vou virar cara. pastor. Rapaz, velho, é o seguinte, eu sou evangélico desde muito cedo, né? Eu sou o primeiro evangélico da minha família, mas eu fui pra igreja aos 4 anos de idade. Eu morei a minha vida inteira em Fortaleza, num bairro chamado Bom Jardim. Eu até tenho uma brincadeira, que quem descer no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, pedir um taxista pra levar no Bom Jardim, e o cara levar, eu dou quinhentão. É meu, cara. Que é o maior favelão lá de Fortaleza, um negócio assim, mesmo trash. E passei fome, vendi água na praia. Nossa profissão era vender água na praia, naquela praia de Iracema. Então, a vida inteira na igreja, quando eu tinha assim, uns 17 anos, mano, as pessoas podem não acreditar, mas eu ouvi a voz de Deus me chamando para o ministério pastoral. Só que eu não quis ir, porque eu falava, esse negócio de ser pastor não é para mim não. Esse negócio de ser pastor aí não dá dinheiro. Era exatamente isso que eu pensava, velho. Eu dizia assim, negócio, eu quero ganhar dinheiro, Deus. Porque eu ia na casa do pastor, uma vez eu tava com fome, aí eu fui na casa do pastor e disse assim, eu vou na casa do pastor na hora do almoço, que vai lá que tem comida pra mim, né? Eu cheguei lá na casa do pastor, o cara tava comendo bolacha com kisuke. Eu falei, para com isso. Isso não é a vida que eu quero pra mim, não, bolacha né? kisuke lá em casa tem também. Aí eu falei pra Deus assim, não, eu quero estudar, eu quero que o Senhor me abençoe. E aí Deus me abençoou, eu entrei na faculdade, né, de Química, fiz o meu mestrado, depois casei, fui para São Paulo, aí fiz o meu doutorado lá, fiz um pós-doc, e aí fiz um concurso e estava lá como professor na universidade, pesquisador na área de Química Médica, desenvolvendo medicamento. Lá Deus me deu 3 patentes para medicamento, para chagas, para doenças tropicais. Mas, mano, um vazio grande dentro de mim. Era uma fase da minha vida que eu tinha grana, prestígio, tinha tudo que eu queria, mas não tinha tudo que eu precisava. E aí que tá o negócio. Cara, isso é doido, hein? Porque nós precisamos entender, velho, que Deus fez o homem corpo, alma e espírito. Não adianta só você cuidar daquilo que você quer, né? Dos seus sonhos, se o teu espírito tava vazio. Então, É cara, aquilo que a gente fala muito sobre propósito de vida, né? propósito de vida, Porque mano. uma coisa são objetivos. Não dá pra misturar as duas coisas. Objetivos de vida. Cara, eu quero ser isso, eu quero ter um carro legal, eu quero uma casa legal, eu quero ser casado, tal.
propósito, cara, é como se fosse aquele negócio, cara, tu nasceu pra fazer isso. Tu nasceu pra aquilo, velho. Agora você falou a palavra linda, propósito, velho. Aí. E enquanto você não encontrar seu propósito de vida, você pode ter todas as coisas que até Deus se agrada que você tenha. Mas você não vai se encontrar. É igual aquele negócio assim, ó. Pra que foi criado esse negócio aqui, esse óculos? O propósito dele é me ajudar aqui na minha visão, na minha miopia. Mas eu posso usar o óculos como um suporte. Se ele não cumprir o propósito dele, ele vai estar vazio. Ele perde a finalidade total. Perde a finalidade dele. O ser humano é desse jeito. E aí, mano, eu tava numa época assim muito, muito top da minha vida, muitas viagens, muito prestígio na área científica e tal, mas vazio. Aí o casamento se arrebenta, porque quando você não tá bem, você não consegue viver bem do lado de ninguém. De ninguém. Né? Tu fica procurando espaços pra se encontrar, pra ficar feliz, e essa felicidade não preenche. Não vem, porque você fica transferindo pro outro, né? Você fica dizendo assim, não, é a pessoa que não me faz feliz. Na verdade, não é a pessoa que não te faz feliz, é que tu já é infeliz. Não, e sabe uma das coisas? Esse é um ponto importante, cara. Não confundir alegria com felicidade. Isso é verdade. A alegria é aquilo que você compra e fica alegre. Sei lá, tô a fim de comprar um celular novo, foi lá, comprou, te deu uma alegria, coisa de 2 dias no máximo, passou, fica normal. Aí você quer uma outra alegria. E isso que mais acontece com as pessoas. Ah, não, acho que a alegria agora tá no carro, vou trocar o carro. Não, a alegria tá na casa nova, troca a casa. Coisa de meses, isso vai embora. E a felicidade é um sentimento, né? E um exercício. Ser feliz com aquilo que realmente preenche teu coração. E isso também pega todas as áreas. Pega todas as áreas, que a gente acabou de falar, de espiritual, emocional, pessoal, física. É isso mesmo. Leandro, eu tava buscando essas alegrias. Porque como havia uma necessidade, uma carência, tá? Primeiro porque de abandono de pai, né? Nunca tive pai próximo, eu tinha 1 ano de idade quando meu pai me abandonou, é uma história doida também isso daí. Então tinha um vazio, aí vinha a pobreza, vinha a rejeição, vinha tudo aquilo. Pô, como eu sempre fui evangélico, tá? Não andava nas coisas que a gente chama aí do mundão, né? Da bagaceira. Da bagaceira. Lá no Ceará, se o cara não sabe contar piada, se o cara não sabe dançar forró, ele tem que estudar, entendeu? Por exemplo, que eu acabei de contar aqui uma piada, você nem riu. É mesmo? Sinal de que eu sou ruim de piada. Certo? Não me pede acho que eu tô concentrado demais. Não me pede pra dançar forró que você vai se arrepender. Aí foi o que eu fiz, vou estudar. Então o estudo pra mim era tentar preencher esses vazios da minha alma. E aí, mas isso é engraçado. Abrindo uma aspas. Da mesma maneira que tu usou o estudo, às vezes a pessoa fala pra mim assim, nossa, Leandro, eu vi que antigamente tu era magro demais, né? Tu era feio, continua feio, né? É um feio forte, mas é um feio. Daí, antigamente, cara... Mas é melhor ser feio forte do que ser feio magro, velho. É o que eu era. Onde é que eu ia preencher o vazio que existia? Eu falei, cara, fiquei careca aos 20 anos. Pesava lá meus 60 quilos, molhado, de calça jeans. Aí eu falei, daí fiquei careca, eu não tinha dinheiro pra fazer implante. A altura não ajudou, 1,68. Não tinha Nike Shox que resolvia esse trem. Eu preenchi o vazio fazendo o quê? Cara, o único que sobrou foi musculação, estudar e trabalhar. E torcer pra achar uma mulher bonita no meio da história aí pra equilibrar o negócio, né? Então, isso Ainda aí... bem que Deus foi bom contigo, hein? Nossa, Deus. Aí, geralmente, parte daquilo que nós somos hoje vem daquilo que faltou lá atrás. Faltou lá atrás, cara. Isso, porém, só vai até um ponto. Aí pronto, alcançou, fala assim, cara... Aí parece que depois que tu alcançou, fala assim, e agora? Pô, mano, você resumiu tudo, cara. Você é top com as palavras. Você resumiu tudo. E aí, muita gente, cara, não entende isso. Que tem a ver com esse propósito. Enquanto você não se encontrar com o propósito de Deus para a sua vida, tudo que você tenta buscar não preenche. É como um programa de computador, cara, que fica rodando, buscando, mas você não encontra. Eu era essa pessoa. Aliás, todo mundo tem, né? Quando você estudou hoje psicologia, minha esposa é psicóloga, e todo mundo tem esses vazios. Todo mundo tem essas carências, né? Que faz parte da construção da sua vida, porque não existe família perfeita, não tem ser humano perfeito. Cheguei aos 30 anos de idade, o mais jovem doutor do Instituto de Física que eu pertencia. Olha você ver a loucura, eu era um cara da química, com formação em química médica, trabalhando para a OMS dentro de um instituto de física. Era uma loucura. Projetos de 25, 30 milhões de dólares, mas... Não, e que loucura, né? Loucura. Agora fala assim, um cara que
não tinham o que comer, moravam num bairro escroto lá e Sim, tal, complicado, sim. uma vida toda complicada, do nada o cara se torna uma Pô, referência. meu pai era traficante de droga, velho. Caraca, que Papai isso. morreu com 40 anos de idade, eu era adolescente, morreu com 9 tiros. Só pra você ter Uau. ideia. Isso era o ambiente que eu era criado. E tu Certo? imagina o cara sair disso aqui pra viver o estopim da carreira científica e Jovem. cara, imagina a tua cabeça. Uf, cara. Lidar com todas essas emoções, né? Aham. Então, aquele vazio era canalizado, no meu caso, para estudo. E eu estudava com tanta força, Leandro, que não precisava também de tudo aquilo. Precisa estudar, todo mundo precisa estudar. Mas você não precisa fazer com tanta força como eu fiz. Porque eu fazia com tanta força que eu atropelava todo mundo. Não é? Chegava a ser boçal, egoísta. Porque eu já não queria mais estudar, não era só para poder tirar boa nota. Era estudar já para humilhar, para ser melhor que os pra outros. ser melhor que os outros, cara. E aí que tá o segredo. Como eu era muito carente, existencialmente falando, de rejeições, eu queria provar pra todo mundo que eu tinha valor. Entendeu? Isso conta demais, Aí né? desconta, velho. Aí já era casado, casamento arrebentado, quase se divorciando eu e Kelly, porque mulher não vai aguentar isso. Deixava a Kelly, né, em casa sozinho, virando dia e noite no laboratório, Natal, Ano Novo. E vamos combinar que o cara fica um pé no saco. Mano, o cara fica... Porque ele não fica uma companhia agradável pra não ninguém. Não fica, mano. Não fica. Sabe aquela pessoa que tá sempre cercada de gente, mas gente que tá querendo o que você tem, não o que você é. É, exatamente, cara. Entendeu? É aquilo que tu transmite, né? Tem pessoas que nós gostamos... Você não sabe nem porque tu gosta do cara. É verdade. Ó, eu e tu, a gente se conheceu, nem eu sei como a gente se conheceu. Nem eu também sei. Na hora que eu pisquei, eu tava aqui, tava o Fábio Pozan, a gente foi conversando, a prosa foi rolando. Só que a energia que você transmite, ela chega antes de você. Daí você fala, rapaz, gostei desse cabra aí, fi. Por quê? Não sei. Não sei explicar. Aquela velha história, né? Bateu. Bateu. Aquele negócio, o meu santo bateu com dele. E isso acontece mesmo, velho. Então, pra finalizar aqui essa parte, né? Eu tava no laboratório, cara. Nessa época, eu coordenava um laboratório de uns 200 pesquisadores. E, vou contar um negócio aqui que eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Eu trabalhava com uma cepa de um parasito geneticamente modificado que só tinha ela no Brasil. Eu tinha ido buscar nos Estados Unidos porque eu trabalhava num projeto para a OMS. E eu era o cara responsável por aquilo. E o bicho morreu no laboratório, o Trypanosoma cruzi, né? Morreu. Todas as minhas cepas, tudo que eu tinha guardado morreu. E eu falei assim, caraca, tô lascado. Deu ruim. Deu ruim agora, o cara, o bam, vai ser taxado de incompetente. E ali naquele dia eu me lembrei de Deus. Aí eu dobrei o meu joelho no laboratório, cara, sozinho. Eu falei assim, Deus, o Senhor que ressuscitou Lázaro, ó a minha oração. Ó a oração. Quando o indivíduo precisa de Deus, o que é que ele faz, velho? Até Lázaro entrou na jogada. Até Lázaro entrou na parada. Quando eu chegar no céu, Lázaro vai, pô, mas o meu nome, velho? Sacanagem, né? Sacanagem. Eu falei, Deus, tu ressuscitou Lázaro o 4º dia. Pô, o que é um parasita, um ser unicelular? Me ajuda aqui. Dá um help aí. Se o senhor me ajudar, eu mudo a minha vida. E eu fui pra casa, cara. Foi assim, não sei explicar pra você não. No outro dia, quando eu vou lá no laboratório, todos os parasitos que eu mesmo, como especialista, já tinha constatado a morte deles, estavam vivos, cara. Aí aquilo ali mexeu comigo, Leandro. Eu chorei assim na frente de todo mundo no laboratório e falei assim, Deus, eu acho que eu tô errado. Foi quando pela segunda vez eu ouvi a voz de Deus falando assim pra mim. Quando você tinha 17 anos, eu quis revelar pra você o seu propósito. Mas você quis buscar preencher os seus vazios. E tudo que você me pediu eu te dei. Você tem, mas você não é feliz. Foi aí que eu voltei pra casa e falei pra minha esposa, pra Kelly, falei assim, Kelly, acho que não é, eu não tô no lugar certo. E aí, minha mulher queria ver o diabo, menos eu, pastor. Aí ela falou assim, Jean, Deus tem falado comigo também. Nós temos que largar tudo e servir a Deus. Foi quando em 2009, já ela grávida da Sara, barrigão, a gente largou toda a nossa carreira e fomos servir a Cristo. Primeiro salário, não é salário, primeira ajuda de custo que eu recebi como pastor foi R$500.
Caramba. E Deus foi fiel, cara, na nossa vida. De lá nós viemos pra cá, pra Roraima, eu te conheci e hoje eu tô no melhor podcast da cidade. Vou fazer igual aquele cara do TikTok. Você vê o que Deus faz na vida de alguém? Agora eu sou baterista da igreja. Aí, ó. Não, e sabe que uma das coisas que é legal, Jean? Que as pessoas percebem às vezes que antigamente existia um julgamento, né? Ah, o cara pra ser pastor, primeiro ele tinha que ter uma Bíblia debaixo do braço, um terno, e tinha que ser um cara acima de todo mundo. Ele não podia errar o português, ele tinha que ser aquele cara canelinha de fogo e tudo mais. Não podia dar uma risadinha, porque pastor não ri. Era igual, tipo, era pastor e juiz, era quase no mesmo nível ali, né? E hoje vivemos uma geração, graças a Deus, de pessoas muito mais, não vamos falar liberais, só que mais normais, mais humanizado. Mais livres. É mais humanizado, porque é da mesma maneira que o médico também era taxado assim. Tu chegava no médico, tu sabia que tu ia levar uma bronca. Tá? Doutor, eu tô aqui com dor no dedo. Por que tu bateu esse dedo? O que você tava fazendo? Você fuma, você bebe. Ó, seu triglicérides está aumentado. Você vai morrer. Daí você ia pra casa, meu Deus do céu. Era clássico, né? O cara ficava triste em casa, a mulher perguntava assim, o que aconteceu? O doutor falou que eu vou morrer. Daí o cara, tipo, não era no amor, era na dor, na porrada. Né? E essa visão do pastor hoje, quando a gente para pra perceber, o que hoje, em tese, é o coach? O coach, muitas vezes, é aquilo que o pastor já fazia milenarmente, de uma maneira um pouco mais técnica. Sim. Né? Hoje existem estudos em psicologia, em PNL, que você consegue gatilhos, você consegue resolver melhor o problema das pessoas, tecnicamente falando. Sim, é verdade, cara, é verdade. A sociedade, ela às vezes vive muito de paradigma, né, cara? Você falou assim, bem legal mesmo, né? Eu, por exemplo, médico também, quando eu conheci você, né, que eu olhei pra você, esse cara é médico. Não é possível, né? Não é possível, né? Porque todos os médicos que eu conheci eram barrigudão, com respeito dos demais médicos. Às vezes eu ia no médico lá, o cara dizia assim, não é pra fumar, e o cara lá tava todo estragado com o pulmão queimado, lascado, né? moço. Tá lascado. Quando eu conheci o Leandro, eu falei, esse cara é médico? Não é, né? Cadê o diploma dele? Mas será que ele não tem um pandeirinho, não? Ele tem cara de pagodeiro. Né? Carequinha e tal. Cara, esse cara não, velho. Que você precisa conhecer. Quem não conhece aqui o Leandro, depois põe uma foto bem bonitona dele. Aquela foto que eu vi antes, tá? Edita e põe aquela foto lá. Cara forte, cara que cuida do corpo e tal. Então, às vezes, a sociedade... Eu acho muito top, cara, porque nós precisamos ser quem nós somos de verdade. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A verdadeira libertação que Cristo Jesus nos traz não é só aquela que vai levar a gente para o céu, não. Essa vai se manifestar ainda. Ele quer te libertar aqui agora já. Para você ser quem Ele projetou que você fosse. Você ser do seu jeitão. Não é? E uma das coisas que me libertou também foi assim, pô, Deus me aceita do jeito que eu sou, cara. Eu posso ser um pastor e falar do jeito que eu falo. O jeito que eu falo aqui é o jeito que eu falo lá no púlpito, é o jeito que eu falo lá em casa. Porque às vezes muita gente, ela é uma coisa dentro de casa e na igreja ela é outra, né? Ele não resolve. E o problema, não só isso, né? Ela esquece, a gente até brinca aquele ditado assim, o macaquinho senta no rabo e fala do outro. Ele ainda julga os outros. Ainda julga os outros. Fulano tá assim, tá assado. E muitas vezes são coisas fúteis. Exatamente. Se nós pensarmos, conversei com a minha esposa esses dias falando sobre religião, falando sobre propósitos de vida, etc., e caiu mas lá no espiritismo, mas lá no budismo, e todos rodam em para no mesmo lugar chamado Bíblia. Porque são valores, são princípios. São princípios, cara. Ninguém tá falando pra você que você tem que ir na igreja. Não, se você seguir ali os mandamentos, você vai ver que vai ser uma pessoa melhor. Mesmo que tu seja ateu. Mas uma boa pessoa, com certeza tu vai ser. E até digo mais, Leandro, eu sempre falo lá na igreja que é o seguinte, a Bíblia, né? Porque assim, é uma questão de inteligência você ler a Bíblia. O livro mais vendido da história da humanidade, o livro que levou 1,5 milênio para ser escrito, 40 pessoas diferentes escreveram a Bíblia falando do mesmo assunto.
Então, mano, a gente diz lá na ciência que, assim, não é mais uma questão de fé, é uma questão de experimento científico. É o best-seller dos best-sellers dos best-sellers, Então, né? tipo assim, o cara que diz assim, eu não creio na Bíblia. Pô, te respeito, tem problema. É no mínimo inteligente você ler. Mas tu vai ter que respeitar, né? Vai ter que respeitar, porque é um negócio, Gostando velho. ou não gostando. Gostando. Você vê, o livro que tem o maior número de escritos antigos, mais de 2.000, né? A Odisseia, que é o segundo livro da humanidade que tem o maior número de manuscritos antigos, tem 6, 7. Então é uma questão. Agora, mesmo assim na Bíblia, o que é que eu digo para as pessoas, né? Você precisa ler a Bíblia e entender de fato o que Deus quer comunicar. Vamos lá. Todo livro que você lê, ele tem 3 planos. O primeiro é o plano cultural. Se eu ler um livro que o Leandro escreveu, a primeira coisa que eu vou ver nesse livro é a perspectiva do Leandro e a cultura do Leandro. Mas não é isso que a Bíblia quer revelar, a cultura do local. Porque a cultura é local e cultura é passageira. Nós estamos no norte, né? Morei no sudeste e sou nordestino. São culturas totalmente diferentes. A Bíblia, toda cultura, ela revela mandamentos. Na Bíblia existem 1.307 mandamentos. Mas nem assim são os mandamentos que Deus quer comunicar para a gente. Por exemplo, tem gente que guarda todos os mandamentos. Eu também respeito, benção, legal. Mas o jovem rico guardava também todos os mandamentos. E Jesus disse para ele, você não vai entrar no céu, porque tem uma coisa que seu coração está apegado. O que é que nós precisamos entender na Bíblia? Não é a cultura, não são os mandamentos, mas são os princípios. Aí você falou a palavra certa. Princípios. E o que é um princípio? Princípio é algo que independe de cultura, independe de tempo, independe de espaço. É o que governa os céus. O que governa os céus tem poder para governar a nossa vida também. Então, por exemplo, está lá um mandamento, não adulterarás. Você seja fiel no seu casamento. Mas a Bíblia diz também o seguinte, que se o cara olhar para uma mulher e tentar, já adulterou. Já lascou. Como é que vai fazer isso, velho? Você tem que andar de olho fechado agora? Vai bater o carro. Vai bater o carro. Não é não? O que é que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está dizendo assim, cara, seja fiel. Esse é o princípio da fidelidade, que você respeita a sua esposa não só quando você está na frente dela, mas quando está na rua. Sendo cristão ou não. Sendo cristão acreditando ou não. Tu vai ser uma pessoa melhor. Exatamente. Eu até brinco, Jean. Na sociedade hoje, graças a Deus, o nível mental, emocional, intelectual subiu bastante. Graças a Deus. Então, se você começar a analisar isso friamente, você percebe que o ser humano é mau por natureza. É isso mesmo, velho. Todo dia você se depara com estupros, pai matando filho, filho matando pai, aquela confusão toda, guerras. E você pergunta, o que esse infeliz está pensando? Ele não precisa ser um gênio para saber que isso é errado. Só que é do ser humano, o ego, a vaidade, as vontades, né, o egoísmo, aquilo que você ultrapassa tudo para alcançar o que é bom para você, tá dentro do ser humano. Aí é uma luta constante para você se tornar alguém melhor. As decisões de não fazer o mal são suas. E você luta todo dia pra não fazer o mal. Pra não ser um cara egoísta, pra não ser um cara cuzão. Pra não ser um cuzão, né? Porque a tendência é muito mais confortável você pensar só em você, cagar pra cabeça dos outros, não se preocupar com os outros, falar mal dos outros. Muito melhor você criticar do que elogiar. Então, existem alguns fundamentos que na nossa vida particular tem muito a ver com o nosso perfil de prosperidade. Porque você é próspero primeiro aqui. É isso, velho. E depois aqui. E depois aí, cara. Então, muitas vezes, se o dinheiro, você ultrapassa tudo pra chegar nele, você vai perceber que lá atrás tu deixou um estrago e esse estrago a conta vem. Vem, cara. Vai te cobrar mais cedo ou mais tarde, mano. Porque tem muita gente que acaba adquirindo, né? Mas atropelou muita gente. Cara, prejudicou muita gente, cara. É aquele negócio assim, o que é prosperidade do ponto de vista da Bíblia? Prosperidade não é só você ter muito dinheiro. Prosperidade é você ter a ausência do que você necessita. Essa é a definição no grego. Prosperidade, ausência de necessidade. Então, por exemplo, você é um cara muito rico. Você está me assistindo aqui, me vendo. Você é riquíssimo, mas você não tem paz quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Então, você não é próspero. É uma das coisas que eu mais atendo aqui no consultório. Hoje, o nível de empreendedorismo, empresários. E quando você cruza essa parte espiritual e você cruza também a parte emocional e percebe que a única coisa que tá certa na vida do cara é a parte financeira. Porque o resto, ansiedade, índices de depressão, e quando fala depressão, o cara acha que depressivo é o cara que tá chorando no cantinho em posição fetal. Não, depressão muitas vezes ela começa devagarzinho, são estágios deprimidos.
São insatisfações, apatia, aquilo que você gostava, até mesmo a maneira que você se arrumava, você começa a tocar o foda-se, se arrumar de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito. Sonhava, não sonha mais. Não sonha mais, é infeliz, começa a se tornar um cara ranzinza, que você só vê defeito nas coisas, você não se alegra com nada, com a alegria dos outros, das pessoas. E principalmente as pessoas falam assim, Leandro, eu fiz uma viagem top, cheguei mais cansado do que eu viajei, fadigado, já tô bravo, já tô estressado. E esses dias eu perguntei pra um jovem, que ele é empreendedor e que eu admiro pra caramba. Aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, tô cansado dessa vida. Eu falei, mas por que, cara? Eu tinha acabado de trocar o carro, um carro bonito pra caramba. Qual que é o problema? Ele falou assim, nem eu sei o problema. A maioria das pessoas, elas não sabem o problema que ela tem. Porque o problema talvez seja o teu ponto cego. Aquilo que ou você não vê, ou muitas vezes você se afasta das pessoas que te ajudam a ver. É isso mesmo. Isso às vezes tem a ver com a parte de saúde, isso tem a ver com a parte religiosa, isso tem a ver... Porque, nossa, eu sei que o problema tá aqui. Nossa, mas pra eu arrumar isso aqui, eu vou ter que mudar isso aqui que, puxa, dá um trabalho. Então, muitas vezes tu tem que parar e fazer um alinhamento geral pra viver os próximos anos. Quantos anos tu tem hoje, né? Cara, eu tenho 44. Quer viver até quantos anos? Eu quero viver até 130. Até 130, então tem quanto? Tem pelo menos 70 aí na 70 brincadeira. pra aí, velho. Então, tu imagina os próximos 70, a mudança de comportamento hoje reflete pelo menos 20 anos à frente. Então. Daí tu vai querer viver 20 anos. Se viver uma semana ruim já é complicado, imagina 20 anos. É isso mesmo, cara. E quando tu quiser mudar daqui 20 anos, você acha que vai estar mais fácil ou mais difícil? Muito mais difícil. Então. Muito mais difícil. É por isso que é uma questão de inteligência, né? E aí, de novo, a gente cai naquela ideia, né, do propósito. Cara, o ser humano precisa entender que Deus criou ele, né? Todo ser humano tem 3 partes: corpo, a alma, o espírito. Por isso que eu digo assim, um cara para ser completo, ele precisa de 3 tipos de inteligência. Inteligência natural, certo? Porque tem coisa na vida que você vence com inteligência natural. Total. Não adianta você pedir ajuda pra Deus. Os meninos às vezes olham na igreja assim, pastor, ora pra mim. Não estudou pra prova. Pastor, ora pra mim que eu preciso fazer o concurso. Eu digo assim, estudou? Não estudei não, então não vou orar. Vou orar pra quê? Deus mata o concorrente dele? Traz a memória. Mata o cara. Não dá pra orar, velho. Eu vou orar pra você assim, você estudou, aí diz, Deus, traz a memória o que esse menino estudou. Então você precisa de inteligência natural. O chamado QI, né, Leandro? Na época, né? QI. Só que hoje não basta QI. O que é que as empresas buscam? QE, quociente emocional, né? Que é o cara ser bem resolvido consigo mesmo. O cara ser bem resolvido com as pessoas, né? Eu digo lá para os jovens lá na igreja, eu falo assim, cara, quando é que você está preparado para casar? No dia que você aprender a ser feliz sozinho. Eu posso abrir um aspas? Existe um ditado dentro do empreendedorismo que nós falamos assim, você contrata pela competência ou você demite pelo comportamento. Uau. Então, você contrata pela competência, o cara é extremamente competente, você vai demitir ele pelo comportamento. Insubmissão, horário, o cara é estourado, então o cara é talentosíssimo, chega, mas não se relaciona com ninguém. Não se relaciona com ninguém horrível, e ele fica a vida toda batendo ali e fala assim, por que não dá certo? Em Boa Vista não tem essas coisas não, Leandro. Não, aqui não tem não. Tem não, isso é só lá do Nordeste onde eu moro. E sabe qual que é o problema? É o tipo de pessoa que às vezes ele acha que o problema é dos outros. Eu sou muito bom, fulano que é ruim, porém não para em lugar nenhum. Então eu costumo dizer que a média é o que acontece na sua vida. É isso mesmo. Poxa, se você acha que tu nunca vai ter que engolir um desaforo na sua vida, meu filho, tu tá enrolado. Porque cara. faz parte do processo. Você não é melhor que os outros pra passar em cima de todo mundo, pra não passar raiva na vida, pra todo mundo achar que você é lindo. Se você não lida bem com crítica, é só não fazer nada. Se tu não fazer nada, só o fato de fazer nada já vai ser criticado, né? Vai ser criticado. Vai achar mais assim, o cara é vagabundo, não faz nada. Exato. E a vida faz parte disso, né, cara? E aí, de novo, a gente transfere pra essa questão de relacionamento, né? Por que hoje em dia, pra você ver, nada contra, né? Eu creio no segundo casamento. Mas assim, pô, cara, tem gente que é igual o Fábio Júnior, velho. Com todo respeito ao Fábio Júnior. Tá no 6º, no 7º. Por quê, cara? Porque o cara não entende que às vezes o problema é ele. Ele quer fugir de problema. Ele quer transferir pros outros, né? Às vezes eu falo pro cara assim, cara, se você convivesse com você mesmo, assim, uma semana você ia se dar bem? Tu ia aguentar?
Tu ia aguentar tu mesmo, né? Então, para você ser feliz na vida com alguém, você precisa primeiro ser feliz consigo mesmo. E aí, velho, vem a inteligência espiritual. Porque só Deus pode, de fato, fazer um ser humano completamente feliz. É o que a Bíblia ensina em João 4. A mulher samaritana já estava no 6º casamento. Aí Jesus pede para ela água. Ela diz assim: como é que você me pede água se você é um judeu, eu sou uma samaritana? Aí Jesus diz assim: se você soubesse quem é que estava te pedindo água, na verdade era você que me pediria. Aí ela diz assim: como é que o senhor vai pegar água aqui? Porque esse poço é profundo, o senhor não tem balde. Aí Jesus diz: é que a água que eu estou pedindo para você, essa água que bebe desse poço, volta a dar sede. Mas a água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. O que é que Jesus estava querendo dizer? Cara, eu quero preencher um lado da tua vida que só no relacionamento espiritual é possível. E não é material. E não é material. Não é material. Eu sei que eu tô falando, cara, eu tentei preencher minha vida com dinheiro. Ok? Né? Hoje eu sou liso. Rico é o Leandro. É um brincante mesmo, né? Tá bom? Mas eu já tive dinheirinho na vida. Hoje não tem tanto não, mas vivo com o que tenho o que preciso. Já tentei preencher com aplauso. Aquela carência de pai, né? De rejeição. Queria o aplauso de todo mundo. Não deu certo. Até que eu descobri que não é de dinheiro, nem de aplauso. Ou seja, não é lá fora. Eu tentei preencher lá fora o que só Jesus pode preencher aqui dentro. É, isso conta, cara. Isso conta muito. E muitas vezes as pessoas confundem ser uma boa pessoa com ser uma pessoa feliz. Verdade, velho. Muitas vezes você é uma baita de uma pessoa. Cara, ajuda todo mundo, faz caridade, ajuda o próximo. É uma pessoa excepcional, não fala mal de ninguém, tem um comportamento. Porém, a ausência de um propósito, de alguma coisa maior, que você realmente vai sentir uma coisa completa dentro de si, ela nem consegue identificar. Fala assim, cara, eu vou fazer alguma coisa. E por incrível que pareça, os índices de depressão e ansiedade acometem massivamente essas pessoas. Verdade. E daí, quando ela para e fala assim, mas por que isso tá acontecendo comigo? Não é porque você é uma boa... Aquela história do leão, né? Não é porque você é vegetariano que o leão não vai te comer. Não é porque você é uma boa pessoa que tu não vai passar dificuldades, frustrações, problemas na vida. A maneira é como você vai lidar com isso nas 3 esferas. É isso mesmo. Aí vem a física, tá bem resolvida, show. Emocional, tudo bem, vai lá no terapeuta, no psicólogo, lê, ajusta o comportamento. Agora o outro, não tem outro jeito, não. Não tem outro jeito. Que por outro lado, tem também a galera, né? Cara que diz evangélico, às vezes é até um pastor, um líder espiritual. O cara tá abastecido espiritualmente, que ele pratica, né, as disciplinas, lá lê a Bíblia, ora. Mas um cara que não cuida do corpo, velho. Morre cedo, né? Morre cedo e é infeliz do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus criou o homem, ele precisa preencher essas 3 partes. Ele precisa ir buscar esse relacionamento espiritual. Que a gente diz, pô, cara, vamos estar junto uma vez por semana. Ele precisa, né, cuidar da alimentação, né, doutor Leandro? Cuidar do físico. Cuidar da cabeça. Cuidar da cabeça, porque uma coisa está relacionada com outra, né, cara? Você vai falar com um psicólogo ou com um psiquiatra, o cara diz, pô, como é que tá a sua qualidade de sono? Você tá fazendo exercícios físicos, né? E cuidar da alma, cuidar dos relacionamentos. Se você não cuidar dessas 3 áreas... Em algum momento a vida te cobra isso, e nessa né? pandemia tem cobrado bastante gente, tem ou não tem? Eu até anotei aqui agora. Vamos começar o quadro. Bate, rapaz, foi coisa aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Meu irmão, eu tentei rabiscar, mas não coube na folha. Janzão, nós até listamos algumas coisas aqui que são muito comuns na vida do cristão. Sim. Não necessariamente do evangélico, mas do cristão. Cristão de um modo geral. Do religioso. Acho que a primeira coisa, que essa nem estava escrita aqui, eu vejo muitas pessoas falam assim: por que eu tenho que ir pra igreja? Aí, na tua opinião, por que o cara não pode ser cristão em casa e tem que ir pra igreja? Boa pergunta. Eu digo o seguinte, ó, da mesma forma que o cara vai ter uma performance indo para uma academia melhor do que ele treinando sozinho em casa, que na academia ele tem um personal e ele tem uma estrutura que ele não tem em casa. Uma vez eu tentei comprar um halterzinho, o bicho é caro. Aí eu comprei um de 4 quilos, mas às vezes eu preciso de um de 6.
Exato. Então eu prefiro pagar a mensalidade do duzentão na academia, meu amigo, porque lá tem a estrutura que eu preciso. A academia É muito a mais estrutura- assertivo, né? Muito mais assertivo. A igreja é a sua academia espiritual. Pronto, matou a pau. E digo mais, uma coisa chamada disciplina. Vou fazer o mesmo adendo que você fez treinando em casa. Não, Leandro, eu vou comprar uma esteira porque todo dia de manhã eu vou dar uma corridinha. Dá nada. Dá quantos dias isso? 15 no máximo, depois vira cabide. E a vida verdade. espiritual, assim como o físico, assim como o músculo vai embora rápido, se você não abastece, se você não é direcionado pra isso, É isso aí. aí... Ah, Leandro, mas se... Poxa, eu não posso assistir o culto online? Você vai ter disciplina? Talvez é a mesma questão que eu falei semana passada do suplemento, a padronização do comportamento. Tu tem que ter uma padronização para que teu cérebro, ele entenda, meu, para tudo e esse é o momento na igreja. Porque às vezes tu tá assistindo online, uma vez ou outra, ok. Mas daí você tá no celular aqui, teu culto tá rolando ali, o cachorro tá latindo lá. O link... muitas vezes não bate. E principalmente, senão você vai usar isso como uma muleta pra não querer se comprometer aí à igreja. É verdade. É isso mesmo, cara. E a gente, assim, a gente não é um ser online, né? As estruturas online, elas são muito bacanas e eu uso demais delas. Nós estamos usando de uma aqui agora. Exatamente. Né? Para acessar, sei lá, esse podcast já chegou em quantos países aí, Leandro? Vai lá. Com certeza, quero Né? uma cacetada. Uma cacetada, mais de uma dezena, quem sabe mais de 4 dezenas de países. Então, às vezes, uma pessoa está lá longe, ela pode ter uma consulta, como você falou para mim, que uma vez um cara lá no Oriente Médio fazendo uma consulta contigo aqui no Brasil. Em Doha. Não é? Então, os mecanismos online, eles são legais para suprir aquilo que nós não estamos tendo naquele momento. Então, na pandemia, estava todo mundo recluso lá, aqueles 3, 4 meses. Pô, beleza. Agora, amigo, você tem a possibilidade? Vai para academia, porque, de novo, né? Uma coisa é você malhar na frente da TV com o personal dando uma instrução para você. Outra coisa é você vir para cá e o cara aqui no teu ouvido. Bora! Olha lá, que nem naquele dia eu fui treinar peito contigo, né? Eu nunca levantei, cara, 35 quilos. E sozinho vai, eu levanto 20. Aí eu levo, não, se consegue mais, vai! A igreja é do mesmo jeito. Não, e principalmente se tu para pra pensar, as pessoas muitas vezes, é a síndrome do baixo compromisso. Volta naquilo que a gente falou. Pô, Síndrome mano, do baixo compromisso. Não, fala dessas coisas. Eu amo quando você fala disso, cara. Eu vou escrever um livro ainda com o Dr. Leandro, como vai ser o nome? Síndrome do baixo compromisso. É lindo isso, velho. Cara, porque síndrome do baixo compromisso, assim que a gente faz com a alimentação, assim que a gente faz com o exercício, assim que a gente faz com a gestão financeira, muitas vezes. O que é mais fácil agora? O mais fácil agora é fazer isso. Só que depois tem que fazer. Não, então deixa pro depois, no depois eu vou decidindo. Mesma coisa, casamento. Não, então tu prefere viver ruim todo dia até que dá uma merda, tem que parar pra resolver. Não, igreja. Nossa, eu vou esperar dar uma merda, vou aí eu esperar o parasita morrer pra fazer a oração do Lázaro, que aí eu dou uma arrumadinha. Velho. Mas o ser humano como um todo, ele precisa de alguém que estruture, Sim. que guie, mas principalmente que cobre. Isso. E as pessoas não querem o terceiro ponto, que é a cobrança. A cobrança, cara, mas tu não falou que ia fazer? Mas que não deu. A procrastinação, ela vem primeiro. Ela vem primeiro. E daí, toda vez que alguém te confronta e fala assim, mas você não falou que ia fazer isso? Aí você, ao invés de resolver, você faz o quê? Ou fica brabo ou corre. É verdade, cara. E Então, o ser humano faz muito isso, né? Somos véio? assim. Somos, não é um ou outro, não. Somos assim. Agora, as decisões ser melhor é todo dia você tem que decidir. E lá na frente o cara se arrepende, porque ele vê assim, pô, ele vê o sucesso do outro, o casamento do outro, a vida financeira, a empresa do... Ele vê, ele fala, pô, eu queria tanto aquilo, mas ele não quis passar por aquilo que o outro passou, cara. Ou pior, né? Ou ele fala assim, certeza que tem alguma coisa de errado, hein? Certeza que esse negócio tá roubando. Deve ser laranja. Mas, né? É verdade. Cara, sai dessa ilusão, brother. Agora, ó, tem outra aqui que é top, hein? Fala aí, manda aí. Segura esse rojão. Bebida versus ser cristão. Aí, ó. E aí? Agora o cristão pode tomar cachaça assim, ó. É basicamente isso. É basicamente isso. Os caras estão doidos pra tomar uma, né, mano? Não. Deixa eu falar pra você, né? Eu não bebo, tá certo? Eu, em particular. Mas também não critico nem condeno quem não bebe, tá? A Bíblia diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E em todo momento, Jesus nos ensina que a verdadeira regra e a única regra é você se comunicar
com Deus através do Espírito Santo. Porque qualquer tipo de regra que você coloca, que o ser humano acaba obedecendo aquela regra sem ter o prazer da regra, não conta para a religiosidade, não conta para a espiritualidade. Por exemplo, obediência. O que é que na Bíblia significa obediência? Obediência não é você pegar, o cara chega para você e diz, pega esse celular e coloca aqui. Ele pode ter cumprido a ordem, tirar o celular dali e colocar cá, mas ele pode não ter obedecido. Eu digo para minha filha assim, Sara, acabou a brincadeira, desliga a TV, guarda os brinquedos. Ela pode fechar a TV, desligar a TV e guardar os brinquedos, mas ela saiu reclamando, saiu batendo perna. Para Deus isso não é obediência, porque obedecer não é o ato de fazer, mas sim como eu faço. Então, diante dessa introdução, a pergunta é, quando você se relaciona com o Espírito Santo, o que é que ele põe no seu coração? Então aquilo te dá paz, te O que é dá que te dá tranquilidade, paz, né? cara? Então, por exemplo, no meu caso, eu não sinto paz, eu nunca bebi, não gosto, não sinto paz. Até porque também eu sou uma figura pública, um religioso, que exemplo eu vou transmitir fazendo isso, tá? Vamos falar do ponto de vista da Bíblia. A Bíblia condena a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho, certo? Mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Mas no tempo de Jesus, até o próprio Jesus e as pessoas que andavam tomavam vinho, ok? Agora, aí você precisa entender assim, você é um cara que tem problema com bebida, velho. Você tem fraqueza com isso. Você já era um alcoólatra, se converteu, abandonou a bebida. Aí você compra a garrafinha de vinho lá pra sua casa. Vai dar certo esse negócio? Vai ficar flertando com o capeta? Você é fraco, mano. É ou não é? É igual o cara que já teve problema com dinheiro, Leandro. Certo? Eu já perdi meu nome 2 vezes com dinheiro, negócio de dinheiro. Não tinha dinheiro, quando eu peguei dinheiro pela primeira vez, eu me arrebentei com cartão de crédito, velho. Então, sabe o que eu faço hoje? O gerente do banco me liga e diz assim, ô pastor, tem um cartão Infinity pra você. Eu falo assim, Infinity tá até quando? Não, o senhor pode comprar o que você quiser, mas eu tenho que pagar? Tem. Não me dá não, põe um limite pra mim. Melhor, né? Melhor. Então, eu acho que tem que ser aí por essa relação, que aí você vai entendendo melhor o que Deus quer pra você. Mas sabe uma das coisas que se percebe? Não, fugindo até um pouco da parte espiritual do negócio, quando o álcool ele se torna um problema na sua vida, quando você usa isso como fuga. E tem gente que você percebeu, o cara, Leandro, cara, eu durmo mal e tal, só consigo dormir se eu tomar uma cachaça. Beleza, isso tá te matando? Não, mas isso não é sustentável. Isso mesmo. Não é uma vida normal. Porque ele vai precisar aumentar a dose. Vai aumentar a dose. É o efeito Michael Jackson, né, velho? Com todo respeito ao falecido, mas vê, o cara ia aumentando a dose. Só dormia se tivesse o analgésico lá, o negócio. E o álcool, eu falo isso porque eu consumo álcool, mas é uma coisa, se eu não consumir também... Não, tô bem. Tô de boa. Não é uma coisa, nossa, eu preciso tomar um vinho, eu preciso tomar cerveja, senão tu já tô me tremendo aqui. Eu acredito que assim como... Tô tendo abstinência. Na alimentação. O pessoal fala, Leandro, quando que eu vou poder comer um doce? Eu falei, quando isso não mudar o teu comportamento no geral. Você comeu e na segunda-feira tu quer comer de novo, então tá errado. Então quer dizer que tu ainda não pode. É isso mesmo. Porque uma coisa é ter vontade, outra coisa é executar. É isso aí. E continuar executando e sofrendo por não executar. É isso aí. Então imagina o cara fala assim, beleza, eu não vou beber. Mas nossa, todo dia, nossa, que angústia, nossa, que vontade de beber. Então, sinal que tu não tá preparado pra conviver bem com isso. É isso aí. Então não dá. Não dá. Radicalismo, né, cara? Não existe radicalismo. A Bíblia nunca fala de radicalismo. A Bíblia fala de equilíbrio. Equilíbrio. Essa é a palavra que a gente precisa. E na física, em ciências, o ponto de equilíbrio é o ponto que você mais gasta energia. Demais. Né? Demais. Gasta energia pra chegar no equilíbrio. Porque é lindo. Eu até brinquei assim, o papel aceita tudo, é tudo lindo, o discurso, nossa, que eu vou fazer. É igual perdão. Nossa, perdoa, você tem que perdoar. Meu amigo, eu quero ver. A hora que tu tiver que perdoar, meu amigo, tem um trem que dói mais que perdão. Eu não conheço. É verdade, cara. Que o cara você fala assim, rapaz, fulano me xingou e eu que tenho que perdoar ele. Não é possível, desgraçado, lazarento. Daí você vai lá assim, eu te perdoo. Eu até comento muito com a Erika, minha esposa, falo sobre que o perdão muitas vezes é pra você se libertar. Claro, pô. Livra esse trem, porque você não quer andar com esse trem grudado no seu resto da vida. Então, meu amigo, se livra. Se fulano tá certo, tá errado,
livre desse trem, continua andando e vai-se embora. Eu gosto muito, quando eu estudo a Bíblia, né, da etimologia das palavras no original. Né? Por exemplo, no original, perdão significa limpar o coração. Então, aquele ditado assim, o cara que não perdoa é o cara que toma veneno todo dia esperando que o outro morra. Cara, você tem que perdoar, não é por causa do outro. Às vezes a gente diz, pô, ele não merece. Ele não merece mesmo não, velho. Tem dia lá em casa que minha esposa não merece meu perdão, não. Mas eu perdoo não é porque ela merece, não. Eu perdoo porque eu preciso limpar meu coração pra viver bem. Pra viver bem, pra continuar prosperando, gastando energia com as coisas certas. Tem gente que diz assim, mas hoje eu não vou perdoar. Cara, velho, você nunca vai acordar com vontade de perdoar. Não tem ser humano. Hoje eu acordei. Nossa, que vontade de perdoar. Transbordando. Não tem isso não, cara. Porque perdão não é um sentimento, perdão é um comportamento. Você diz assim, eu decido perdoar porque isso é inteligente pra mim. Vai embora. Quando você libera perdão, você tira algemas do seu coração. Enquanto você não perdoa, aquele fulano, aquilo que a pessoa fez, aquilo que a pessoa falou de você, tá com você na hora em que ela falou, no trabalho, quando você dirige o carro, na hora de você tomar banho, até na hora de fazer amor com sua esposa. Vem lá na tua casa. Ai, abençoado. Não, e pior que é verdade. E a angústia que isso vai gerando e vai te sugando a tua energia. E muitas vezes as pessoas não sabem assim. Porque ela acorda cansada, porque ela acorda mal-humorada, porque ela não progride. Ela até, mentalmente falando, ela consegue. Não, amanhã eu vou acordar, vou fazer exercício de manhã, vou fazer dieta, fim da noite vou chegar em casa de boa, vou sair com meus filhos, vou fazer um programa legal e tal. Quando, beleza, 7 horas até tá legal, 9 horas até tá legal, meio-dia o caos começa. É verdade. Aí chega a noite, tá o mesmo caos que tava no dia passado, daí começa no outro dia, já acorda cansado de novo e vai virando um loop infinito. É verdade, cara. Então, enquanto as pessoas não entenderem que a gestão energética vem muito das decisões que você toma diariamente, cara, vai sofrer. Gostei disso, hein, cara. A gestão energética vem das decisões que você toma diariamente. Cara, vou anotar isso aqui, velho. Anota mesmo que eu não vou lembrar. Se falar pra eu repetir, eu já não sei. Cara, eu tenho uma agendinha, Cara. Só anotando. Eu vou no meu tudo. bloco de notas, velho, aqui no celular, vou anotando aqui, uma cara. Uma das coisas que eu aprendi no exército, cara. Tem que ter agenda. Tem que ter, cara. Tem que ter mesmo. Essas coisas é linda, velho. Anota isso aí. A gestão energética vem... Já esqueci, cara. Eu tô falando. Depois a gente revisa. depois põe pra nós aqui, cara. A gestão energética vem das decisões que você toma diariamente. Eu acho que é isso. Basicamente. É lindo, cara. Que é isso. Então, porque essas coisas é muito da observação dos seus erros e dos erros das pessoas que você observa. Fala, cara, esse erro levou fulano a tal lugar. E eu acredito até, né, Leandro, assim, que aqui até na tua profissão também, assim, tem muita gente que vem pra cá e vem fazer uma consulta com você, porque eu já fiz uma consulta contigo também, e assim, o teu papel também de ajustar ali na mente da pessoa, né? Porque às vezes o rendimento dela lá na academia, às vezes não é porque ela não tem uma força necessária pra aplicar aquilo, mas porque... É o mindset que tá fraco. Eu vou dar um exemplo. É fácil você ter um mindset bem ajustado na segunda-feira. Eu quero ver se tu faz isso na sexta-noite e no sábado à noite. E aí? Cara. Aí você quer a realidade que você vive na segunda ou tu quer a realidade que tu vive no sábado à noite? Porém, tudo isso é um objetivo só. Então, tu pensa um cabo de guerra que você coloca aqui e puxa um pra cada lado. Tu vai conseguir um dia colocar isso aqui ou aqui? Não, porque tu vai estar sempre puxando no cabo de guerra. E o problema disso tudo se chama tempo. O tempo que tu perde fazendo muita força sem resultado nenhum. Fantástico, hein, cara? Então, isso aí, acho que assim, não... Vou falar aquilo que tu acabou de falar. Não é inteligente. Tem gente que é mega ultra inteligente, lê pra caramba, mas fica gastando tempo e força com coisas sem futuro, sem objetivo claro, sem clareza no que ela quer. E depois ela chega lá na frente. Fulano, poxa, você faz isso. Rapaz, não gosto. Mas você gosta de imposto de renda? Você gosta de pagar imposto de renda? Você gosta de trabalhar? Eu também não gosto de trabalhar, não. Eu gosto de férias. Mas pra ter férias tem que trabalhar, então tem coisas que nós vamos fazer que tem que ser feito e ponto. É isso mesmo. Não tem explicação. Mesmo. Falou tudo. Agora o bicho pega. Eita! Lasqueira. Eu tô com 2 aqui na pauta. Meu Deus do céu. Tem pena de mim, hein, cara? Então eu vou jogar logo na cova dos leões aqui. Vai. Jeanzão. Seguinte. O tema talvez mais polêmico das igrejas, onde você vê as pessoas
se batendo, muitas vezes, eu não vou na igreja por causa disso, que eu vejo o pessoal das ofertas, que fica extorquindo os crentes, o tiozinho que deixou de comer e deu um carro pra igreja, enfim, né? Na tua opinião, qual que é o papel da parte das ofertas, dos dízimos e tudo mais na vida do cristão, independente da igreja, na vida do cristão? Qual que é a finalidade disso? Cara, lindo demais essa pergunta, né? Como eu disse, eu tenho 44, tô na igreja há 40 anos. Mas, cara, até os 30, eu era inimigo declarado do dízimo e da oferta na igreja. Entendeu? É que é o primeiro jeito do cara justificar porque ele não vai. Claro, pô. É fácil. Por que você não vai na igreja? Pede o dízimo. Por causa do dízimo. Foi lá uma vez, o cara pediu dinheiro na cara dura. Pá. Eu era desse daí. Você vê que uma das principais coisas que era difícil pra mim aceitar o ministério pastoral e era a seguinte: pô, Deus, não quero ficar dependente de ninguém não, e nem quero falar dessas coisas. Eu dizia pra Deus assim: pô, me deixa ficar aqui na universidade, porque quando ele me chamou ali, aquele negócio do parasito e tal, eu dei uma barganhada, né, velho? Eu falei assim: eu até vou, mas deixa eu ganhar meu salário aqui. Metadinha, né? 50-50. Entendeu? Mas não teve negociação. Então, assim, qual é o papel disso na vida do cristão, tá? Eu vou recorrer à Bíblia porque a Bíblia é meu instrumento de fé. E a Bíblia é meu instrumento de regra. Eu creio nela e vivo a minha vida pautada por ela. Então, a Bíblia diz assim, o dízimo, ele foi instituído, tá? Bem antes da lei. Abraão já dava o dízimo. Tem gente que diz assim: eu não dou o dízimo porque isso é coisa do Antigo Testamento, da lei. O cara não sabe nem o que está falando. Ele repete o que os outros dizem. Porque se ele for estudar a Bíblia, Abraão dava o dízimo e a lei vem com Moisés. Tá? Então não tem um intervalo aí de 1000 anos. Então, por que Deus instituiu o dízimo? Em toda a Bíblia, Leandro, meu entendimento de Gênesis e Apocalipse é o seguinte: é o instrumento de Deus para nos abençoar. E por que é um instrumento de Deus para nos abençoar? Porque uma pessoa que ela tem dificuldade na doação, significa dizer que ela tem um apego com aquilo. E eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui muito apegado com grana. É o exemplo do jovem rico. Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Cara, você tem que praticar todos os mandamentos. Ele disse: pô, tá fácil, velho. O jovem rico é aquilo que a gente falou agorinha, né? O cara que, poxa, é uma puta pessoa, baita pessoa, excelente, cara. Só que tem um ponto cego. Pois é. E nós não vamos encontrar... Tudo indica que nós não vamos encontrar o cara lá no céu. Porque ele é o único personagem na Bíblia que encontra Jesus, a fonte de alegria, e a Bíblia diz que ele sai triste. Agora, por que ele sai triste? Porque ele era apegado no que tinha. Então, qual é o problema? Por que eu entendo que Deus pede de nós, né, a oferta, a doação? Porque esse é um instrumento de libertação para a gente. Se você tem dificuldade de ajudar, é porque aquilo está ocupando um lugar no teu coração que não devia ocupar. É só por esse motivo. Porque Deus não precisa. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Né? Quantas vezes lá na igreja, por exemplo, aquele grupo de pessoas que era fiel deixou de dar e Deus levantou de outro jeito. Cara, a igreja é dele, o reino é dele, ele faz como ele quiser. Eu é que quero ser abençoado. Na pior das hipóteses, eu digo para as pessoas: pô, a Bíblia está falando que você fica com 90% e a bênção e devolve 10%. Fica com 90% e a bênção. Aí tem gente que prefere ficar com 100% e não ter a bênção. Pô, para mim já é... E tem uma das coisas, eu li... Não, e só um detalhe, tá? Só pra deixar claro assim, não necessariamente 10%, cara. Porque também se você é aquele cara que fica 10%, pô, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu dou muito mais. E aquilo que tá no seu coração, e é que as pessoas têm muito... Ele quer usar o reino de Deus, a parte espiritual, como uma conta exata. Ele quer usar uma conta exata. Beleza, então se eu der 10%, eu ganho quanto de volta? De benção. 10% pronto. Da benção que eu quero um carro. Será que se eu der esses 10%, eu vou ganhar esses 10% de desconto quando eu for comprar um carro? E se eu não ganhar? Barganhou, né? Exatamente, não é inteligente. Não é inteligente. Então... E aí já nem entendeu. E tem muita gente que faz isso e entrega. Eu digo lá na igreja, só que, mano, se você tá trazendo a sua oferta, você não tem alegria, contentamento, você faz por religiosidade, não faça não. Não, mas isso aqui, e na minha opinião, isso aqui não é questão de bênção, não. Isso aqui é questão de gratidão.
Quer um exemplo prático? As pessoas falam assim, mas eu já ajudei fulano, eu ajudei cicrano, nossa, mas eu ajudei meu empregado, eu ajudei fulano, ele virou as costas pra mim, tu acredita? E aí? Como é que fica essa conta aí? Nossa, Deus te ajudou pra caramba. Por que tu mereceu? Será que tu merece tanto assim? Será que tu é gente boa demais Será que tu é assim? um cara desse jeito? Você acha, até volto no podcast que a gente gravou, você acha que, cara, você é tão top, mas tão top que Deus vai só te abençoar pra tu não ajudar ninguém. Você vai ser o ponto fora da curva. Hoje um pouco da minha realidade, eu venho de um lar cristão e nós fomos instituídos sempre a dar o dízimo como uma espécie de gratidão daquilo que já aconteceu. Velho, do que Deus Por já isso que fez, já cara. fez, não é o que tá vindo. Porque se você não agradece porque já aconteceu, muito provavelmente o que vai vir pra frente, você também não vai agradecer. Então é um ponto de prosperidade, é uma ignição da prosperidade, talvez seja o dízimo e a tua capacidade de ajudar, sem julgamento. Perfeito, cara. Você falou lindo. E aí, por que o 10%? Cara, é uma forma de você regular, cara. É porque Você precisa administrar no suas fim das contas é finanças. muito simples. É porque se você não dá conta de pagar suas contas com 90%, é um incompetente. Velho, por aí você tira. Aí pronto. Acabou. Não, beleza. Né? E assim, E o aí dízimo... às vezes as pessoas perguntam assim pra mim, pastor, mas por que a igreja recebe? Vamos lá, cara, eu sou pastor. Todo pastor, e aí por isso que às vezes os pastores não dão certo na vida também, mas todo pastor, ele também tem 3 partes. Eu sou um pastor, então como pastor, o que é que eu faço? Eu cuido de pessoas. Eu oro por elas, faço culto, visito, aconselho, recebo. Sou pastor. Mas todo pastor também é um líder, porque eu tenho uma organização que eu lidero. Para eu fazer um culto, eu preciso de 50 pessoas trabalhando comigo dentro da igreja, eu preciso ter inteligência administrativa para organizar. Você tem aqui uma estrutura aqui na Tecnobore, você precisa de pessoas, para fazer esse podcast aqui, você tem uma estrutura por trás. E você também é um empresário, um pastor também precisa pensar do ponto de vista financeiro. Com certeza. Porque se eu chegar lá na igreja assim e dizer, gente, a partir de hoje nós vamos Vamos pagar desligar o mais ar-condicionado, energia. bora ficar só com o ventilador. Não, o ventilador tá gastando energia, então ó, cada um traga o seu leque. Exatamente. Não vai dar certo, pô. Então, por exemplo, na nossa comunidade tem toda uma estrutura lá, pô. Só de energia a gente gasta milhares de reais por mês, então é inteligente. É inteligente, Então, a é gente senta matemática. junto, é matemática. Agora, uma das coisas que eu gosto de chamar bastante atenção, existe muita gente que fala assim, Leandro, eu não gosto de dar meu dinheiro pra igreja, porque eu acho que o pastor vai usar meu dinheiro. Tudo bem, acho que isso é justo. Eu, Leandro, como eu tenho feito há algum tempo, eu reverto isso em cesta básica. Porém, eu não dou a cesta básica no mesmo lugar sempre. Eu pego aquele valor, pego essas cestas básicas e guardo e fico... Esse mês, por exemplo, chegou uma mulher que ela tinha uma situação de uma criança de 1 ano e meio, precisava de uma bolsa de colostomia. Daí fiz a doação e ela falou que também estava ajudando algumas famílias. Fui lá e doei para ela, porque é a minha maneira de ajudar quem tá ajudando os outros. Sim. Nós não podemos ser hipócritas. Você tem tempo de ir pra periferia, ajudar as pessoas, botar a mão na massa? Cara, se você não tem, é muito melhor você ajudar quem já tá com a mão na massa, já tá fazendo isso. Já tem até o know-how disso, né, é de bom senso, né? É isso aí. Então agora, você ficar inventando desculpa pra não fazer o que tem que fazer, Volta no imposto de renda. Eu não concordo, porque acho que não paga não pra tu ver. Pô. Fica um aninho sem Exatamente. pagar, depois você me conta. Então fica assim, volta pra aquela época que tu ganhava um salário mínimo, que tu não precisa pagar imposto de renda não. Facinho. Né? Eu falo pros caras lá da igreja, eu tenho que pagar 27 mil porque tu ganha, mano, mais de 10 salário mínimo, tá? Então não quer pagar 27,5, paga nada, fica na faixa da isenção. Acho que é 2 salários mínimos ultimamente. Pronto, eu já ganhei 2 salários mínimos. Eu tenho o maior prazer do mundo de pagar imposto de renda, que eu me lembro que eu tenho dinheiro aqui. Claro que eu gostaria de voltar pra mim, mas fazer o quê, né? Tem que pagar. E isso, então, pra finalizar, acredito que dízimos, ofertas, é uma maneira, assim, de você expressar a tua gratidão, não necessariamente pra igreja, pra Deus. Faça alguma coisa. Se você não quer dar pra igreja, e vou dizer até faça mais, alguma coisa. Se você dá pra igreja e dá pra pastor, você tá errado, velho. Porque não é a instituição, não é o pastor. É a gratidão que você tem no coração. Eu faço para Deus, ok? Agora, eu estou numa comunidade, eu pertenço a uma comunidade. Aquela comunidade precisa se autossustentar. Eu sempre digo para as pessoas, né? Se eu chamar o Leandro, né, para uma pizzaria. Vamos lá, Leandro, vamos na pizzaria. Você é meu convidado. Então, Leandro come a pizza que eu quiser comer. Agora, se eu disser assim, Leandro, vamos nós dois para a pizzaria, vamos rachar a conta? Aí chega lá na pizzaria, para a gente escolher a mesma pizza, a gente tem que rachar a conta. Então, as pessoas que estão lá dentro da igreja, racha a conta. Vamos fazer a vaquinha. Eu até brinco lá na igreja, eu não faço mais nem dízimo, eu faço vaquinha. Porque uma vez eu tava pregando pros jovens, né? Vamos tirar uma oferta. Aí deu R$30 de oferta.
Glória a Deus. No final do culto assim, eu falei assim, bora, agora fazer uma vaquinha pra pizza. Deu quase R$300. Eu disse, a partir de hoje ninguém faz mal oferta nessa igreja, vamos fazer vaquinha. Fazer vaquinha, que é mais jogo, né? Claro, pô, precisa se estruturar. É uma questão inteligente mesmo. Então, assim, existem passos para prosperidade. Existem passos. E os princípios básicos disso não tem como tu pular. E Não fazer tem. só o que tu gosta, só a fase boa. Talvez que seja o que muda você olhar um cara próspero, feliz, um cara grato, o cara que tem um bom coração. E isso você percebe que os grandes ícones hoje, no Brasil, do empreendedorismo, etc., tu vai ver o comportamento do cara. O comportamento é muito linear. Não tem novidade. É verdade, cara. Então, não dá. Cara, não, eu lido muito mal com aquelas pessoas que querem ser o ponto fora da curva. Eu não, eu vou fazer na força do braço, tá? Eu sou autodidata. Tem coisa que dá pra você levar na força do braço, tem coisa que tu tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Se não é igual cavar. Não sei se foi uma pregação sua que tu falou, é igual o cara cavar um poço com colher. É, velho, falo Não isso. foi? O cara quer cavar um poço Pô, com cara, colher. O que é melhor, cavar com a colher ou cavar com a retroescavadeira, né, velho? Pô, fazer força de Tem graça. gente que tá cavando a vida com a colher. E reclamando. Nossa, mas tá Minha difícil. E a colher- pata do... minha colher quebrou. E a pata do lado, não quer pegar. Exatamente, Agora, essa outra aqui é top também, ó. Uma das coisas que, antigo, não tem nenhuma novidade, né? Que é o batismo. Pô, legal. As pessoas isso, têm muitas vezes dificuldade de entender, que não é do cristão e tudo, que se eu não me engano, na igreja católica, o batismo é feito na infância. na infância. Eu fui batizado com 1 ano de idade na igreja católica. Isso, também. e na comunidade evangélica, geralmente o batismo é feito na adolescência, com poder de esclarecimento e tudo Isso, mais. tal. Queria que tu explicasse um pouco para as pessoas essa diferença. Pô, legal, cara. Bom, primeiro assim, né? O batismo ele é uma ordenança. Jesus diz lá que quem crê deve ser batizado, né? Não é o batismo que salva, mas o batismo é o sinal. Então eu digo assim, o que é um sinal? É a aliança que você tem com Deus. É igual o cara que vive com a menina, estão junto lá e tal, e a menina doida pra casar com o cara. Mas ele, não, casa, velho. Eu sempre digo lá na igreja, tem 3 coisas que você tem que fazer e não protelar. Entregar a vida pra Jesus, não, amanhã eu entrego. Não, é agora. Batizar, semana que vem eu batizo, mês que vem, quando eu estiver preparado. Mano, ninguém tá preparado pra batizar. Ninguém. Não pensa você assim, eu tô preparado e vou me batizar. Jesus te ama e te aceita do jeito que você tá. Um pastor auxiliar que eu tenho nosso, o Flaviano. Sim. Pastor meu auxiliar, cara, quando ele chegou na igreja, se converteu e fumava. Aí eu disse, cara, tem que se batizar. Não, pastor, eu vou abandonar o fumo, depois eu me batizo. Mano, vou se batizar amanhã. Batizei o cara fumando. Saiu da piscina lá e nunca mais fumou. Então não é uma questão... atitude, né, cara? Atitude muda tudo. Cara, a pessoa precisa entender isso. Então 3 coisas. Batismo, entregar a vida pra Jesus e casar. Eu digo assim, casa, velho. Porque, quando eu tiver tudo. Nunca tem tudo. Né? Isso é verdade. Qual é a diferença da igreja católica para a igreja protestante, que a gente chama, né? Na igreja protestante, a gente batiza na idade da consciência, que a gente chama. Por exemplo, lá eu costumo fazer isso acima dos 10 anos. Porque eu julgo que a pessoa tem uma consciência, ela sabe o que está fazendo. Porque já que é um casamento, já que é uma aliança consciente pública, uma criança não tem como fazer isso. Então, o que é que a gente faz com as crianças? O mesmo que que foi feito com Jesus lá no Evangelho de Mateus. Ele foi apresentado. Então, nós apresentamos crianças a Deus, mas batizamos na fase, né, da consciência, que a gente diz assim. E qual é o pré-requisito? Nenhum. Inclusive, vai ter batismo esses dias aí, manda um oi que nós te batiza. Ligeiro. É porque as pessoas esperam muito o momento ideal. E muitas vezes o momento ideal te deixa vivendo uma realidade que tu não precisava. De grátis. Exatamente. Ou então a pessoa fica naquela, eu não estou preparado. Gente, o evangelho de Jesus é o evangelho da graça. O que é a graça? É algo que eu não mereço, mas Deus resolve me dar. No evangelho de Jesus, o demérito é o que conta. Em todas as outras áreas da vida, o que conta é o mérito. Se eu quero passar no concurso, eu preciso do mérito. Eu estudo, me preparo e passo. Na graça de Jesus, eu preciso do demérito. Por isso que ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a única coisa na vida que você não precisa de mérito nenhum. Ele te ama, ele te recebe e ponto final. Você pode ser quem você quiser. Ele te ama e te recebe. Agora, à medida que você vai se aproximando dele, você vai percebendo que ele te ama e você quer corresponder a esse amor, mudando alguns comportamentos por amor a ele. Simples, prático, objetivo e principalmente princípios para você ter uma semana melhor, uma vida melhor.
Janzão, que Cara, aula, hein? é Que isso, aula, né, meu cara? irmão. Prazer. Eu quero fazer de novo, velho. Não, bora Rapaz, por mim eu fazia era toda semana Bora esse trem. Foi bacana demais, Bom passou demais, ligeiro, cara. moço. Pô. Então, pessoal, vai estar disponível pra você. É praticamente o quê? Já deu 1 hora aí? Mais de 1 hora de conteúdo, o mais leve, um conteúdo tranquilo que, cara, vale muito a pena tu revisar isso aqui e adquirir isso com uma qualidade de vida muito mais tranquila. E eu acredito que, depois disso, você vai pontuar muita coisa na sua vida que muitas vezes você achou que era muito difícil, era muito custoso. E às vezes você só tem que começar, cara. Começa do jeito que tá e vai arrumando durante o caminho. Mais fácil, né não, Janzão? É isso aí, mano. É isso Então, aí, meu brother. dá um alô pra galera aí. Galera, brigadão, hein? Obrigado demais por nos ouvir aqui. É prazer demais. Que você precisar de ajuda, eu tô aqui à disposição. @GeanNogueira7, que a gente tá junto. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Valeu! Show, cara.